Oi gente, tudo bom? Bem-vindos à segunda parte do vídeo sobre histórias para hora de dormir. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês então uma dica de literatura infantil para crianças um pouco maiores, ali em torno dos 4,5 até os 7, eu acho. Eu não vivenciei ainda, não posso falar com certeza, mas que é essa entrada para os contos de fada, né? Então vem comigo nesse vídeo. Gente, a minha dica para questão dos contos de fada não podia ser outro, é da fonte original mesmo. Então, são os contos dos irmãos Grimm. Existem inúmeras publicações desses contos, tá? E eu escolhi essa aqui porque ela tem uma parte, ela foi selecionada pela Clarissa Pinkola Estes, que é a autora do Mulheres que Correm com Lobos, um livro sensacional, e então ela é uma pesquisadora nessa questão dos contos mesmo. Tem todo um prefácio dela, assim, uma parte inicial de publicação falando um pouco, né, sobre a terapia dos contos, as tradições orais, trazendo também um pouco da questão que eu acho que é bem interessante a gente problematizar, que é o preconceito e intolerância que às vezes aparecem em alguns contos de fada, né? E eu gosto muito da visão dela sobre o assunto. Eu posso gravar um outro vídeo aqui no canal falando um pouco mais disso, né? Indo um pouco mais a fundo nisso. Se vocês quiserem, deixa aqui embaixo nos comentários pedindo que eu gravo. Eu acho que esse foi o meu critério número 1 para eleger essa edição. Eu vou deixar o link para ela aqui embaixo, se vocês quiserem, na descrição. Além disso, teve mais uma coisa. Qual é? Ele tá todo rasgadinho. Gente, a gente usa muito esse livro todos os dias, tá? Mas o meu segundo critério foi a questão das ilustrações. É muito interessante quando a gente fala em termos de contos de fada, instigar na criança a capacidade dela de montar essas imagens mentais. Então você conta a história de um texto e ela monta a imagem mental. Isso a pedagogia Waldorf trabalha muito e eu acho sensacional e é fundamental para também o processo de alfabetização, para aprender a ler, né? Que a criança seja capaz de realizar essas imagens mentais por ela mesma. E nesse sentido, livros que têm ilustrações muito caricatas, muito definidas, com olhos muito grandes, tudo muito pronto, eles não são muito generosos em permitir que a criança monte ela mesma a sua imagem mental. Então, nesse livro aqui, se vocês perceberem, ele tem ilustrações, né? Elas são relativamente definidas, mas elas não são completamente, tem um certo espaço de você montar a imagem, né? E se eu pegar outras imagens aqui dentro do livro, você tá vendo? A imagem não é totalmente nítida e definida. Você tem que olhar e fazer uma certa, não diria que é interpretação, mas aqui tem outra ilustração. Elas não são tão apelativas assim. E isso faz com que a criança não fique, ó. Isso faz com que a criança não fique grudada na imagem e consumindo essa imagem pronta, que realmente ela exercite essa capacidade de montar imagens mentais. Não necessariamente, se você quer adquirir um conto dos irmãos Grimm, tem que ser essa edição, tem um monte, como eu falei por aí, mas eu sugiro para vocês que se vocês forem, né, investir num livro desses, tem alguns que é a coleção completa, esse aqui não é completo, que vocês busquem por livros cuja ilustração não seja tão caricata, tão nítida, assim, tão pronta, porque isso ajuda realmente a criança, ainda mais na hora de dormir, né? Muito melhor que ela vá pra cama pra noite com a imagem que ela mesma formou do que com uma imagem pronta que ela consumiu passivamente. Acho que esse é um ponto bem importante de trazer. Fora isso, gente, são contos de fada. Contos de fada são alimentos para as crianças, né? Mas a partir dos 4,5 aí, dos 4,5 na verdade. Porque basicamente o que os contos de fadas fazem é trazer questões muito cotidianas, assim, muito reais. Na verdade, ela traz, através da fantasia, arquétipos de situações que a criança vai vivenciar na vida real. E isso faz com que ela tenha repertório também, para ajudá-la nas situações mais diversas. Tem contos de fada que são bem fortes, assim, e talvez você não precise começar
lendo por esses. Tem outros que são mais tranquilões, então isso é uma outra coisa bem importante, que você leia o conto antes de contar pra criança. Mas ao mesmo tempo, não fica trocando as partes do conto, sabe? Porque tem elementos ali que são difíceis, que são mais duros, assim, mas que fazem parte da vida. Como é que eu vou falar? Tentar me fazer clara. Não é aquela situação específica que faz parte da vida. Aquela situação específica é como se fosse um arquétipo de situações como essas que acontecem comumente na vida. E aí tem, tipo, morte, tem doença, tem briga, tem inveja, tem, né, coisas que quando a gente consegue trazer isso pra criança na forma de um conto de fada, a gente tá dando repertório pra ela, né? Repertório emocional, repertório de vida, para que quando ela se depare com essas situações, ela também consiga lidar melhor com isso. Quando a gente consegue nutrir a criança com esse tipo de alimento, sabe? Com esse tipo de história, a gente tá dando um mundo muito rico, muito imaginativo, muito poderoso para elas, né? E isso tem influência muito grande na questão imaginativa, na questão do brincar também. Por exemplo, as histórias aparecem no brincar da minha filha durante o dia, então você vê que vai aumentando o repertório. É realmente muito, muito interessante de assistir. E aumenta o repertório de uma forma diferente do que, por exemplo, um filme faz, ou uma tela, né? Algum desses de personagem, né? Um filme de personagem da Disney, ou enfim, sei eu. A principal diferença que eu vejo nesse sentido é que ao consumir um filme, ela fica copiando o filme. Então, ela copia o personagem. Então, não é dela, ela não tá criando. Agora, quando ela brinca sobre as histórias dos contos de fada, onde ela criou, né, onde ela teve que fazer essa representação mental porque não tinha uma imagem pronta, gente, a brincadeira é tão mais criativa, mas tão mais criativa. A história se confunde, se mistura com outras histórias, se mistura com vivência pessoal, sabe? Fica um caldeirão realmente em ebulição de informações, e é muito lindo de ver, é muito lindo. E nesse sentido também, não acontece o que acontece com os filmes. Por exemplo, os filmes grudam, ela fica repetindo aquele negócio que parece que ela tá tentando digerir aquilo, sabe? E repete. Quando é esse brincar em relação às histórias, tem repetição. Por exemplo, a mesma história aparece em muitas brincadeiras, mas não é nunca igual. Ela aparece de um jeito, depois aparece de outro jeito, depois aparece de outro jeito. Você vê que tem uma criação dela, sabe? Tipo, não é só uma repetição. Dá a sensação de que quando vem da história, tá vindo de dentro pra fora. E quando veio do filme, veio de fora pra dentro. E ela só copia. Então, acho que são duas vivências bem diferentes, assim. E é muito importante que a gente tenha esse cuidado, né? De selecionar qual tipo de vivência, qual qualidade de vivência a gente vai oferecer para as crianças, sobretudo antes de dormir, né? Porque esse preparo para o dormir é fundamental para a criança dormir bem, para ela descansar, para ela ter uma noite tranquila de sono, né? E o dormir para as crianças, para todo mundo, né, gente? Mas sobretudo para as crianças é fundamental. Então, embalar elas com umas historinhas assim, gente, é muito, muito bacana mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm um conto de fadas favoritos, porque eu também me divirto lendo esses contos de fadas. Acho super terapêutico pra mim também. Deixa aqui nos comentários pra eu saber o que vocês andam lendo por aí e quais os favoritos de vocês. Não esquece de dar um joinha no vídeo e mandar pelo WhatsApp para aquela amiga, para aquele amigo que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, né? E se inspirar um pouquinho para esse ritual noturno ser ainda mais redondinho. Até o próximo vídeo.